Olá, tudo bem? Neste segundo vídeo, vamos dar continuidade sobre as portas de entrada e saída do vídeo anterior. Você já se perguntou para que servem as portas de entrada e saída? Bem, a explicação é um tanto simples e óbvia. Originalmente, as portas de entrada e saída servem como uma ponte de comunicação entre o usuário e o computador, ou entre o computador e outros computadores, assim facilitando a comunicação entre as partes. Ou seja, é um caminho comum por onde os dados trafegam de dentro para fora ou de fora para dentro do computador. Barramentos de entrada e saída consistem em linhas de comunicação que interligam os dispositivos de um sistema computacional a outros dispositivos eletrônicos externos, com a finalidade de realizar a troca de dados entre eles ou de apenas receber ou fornecer dados, como por exemplo o mouse do seu computador. Ele está conectado, provavelmente, em uma porta USB do seu computador ou notebook. A cada movimento que você realiza com seu mouse, ele transforma isso em sinal elétrico e transfere isso via um cabo para a porta USB até o seu computador. Nisso, o computador interpreta essa informação, realiza as alterações que o cursor precisa fazer e manda para a tela a nova posição do cursor. Isso no caso de um mouse conectado por fio e não wireless, pois esses são um pouco diferentes. Além disso, como foi dito, a comunicação entre dispositivos eletrônicos se dá principalmente por meio da energia elétrica. Entretanto, as informações codificadas em sinais elétricos podem ser enviadas de um dispositivo elétrico a outro de duas maneiras distintas. E são elas, a paralela e serial. Basicamente, paralela significa ao lado, ou seja, que está trabalhando colateralmente a algo, neste caso, a outro barramento. Já a serial significa que está em série, isto é, um atrás do outro. Mas, para podermos iniciar esse assunto, é necessário entender um pouco sobre bit e byte. Cada 0 ou 1, como explicado no vídeo anterior, é denominado em computação digital como sendo um bit, ou seja, bit é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou transmitida. Dessa maneira, um bit pode assumir somente dois valores, ou 0 ou 1. Isto é, no caso de 0, 1, 1, corresponde a 3 bits. 0, 1, 1, 0 corresponde a 4 bits. 1, 1, 0, 1, 0, 1 correspondem a 6 bits e assim por diante. Além disso, os 8 bits formam uma outra unidade de medida, o byte, ao qual por sinal você já deve estar familiarizado, pois o mesmo é utilizado para medir o tamanho de arquivos de seu computador, como por exemplo 1 kilobyte, que são 1000 bytes, ou 1 megabyte, que são 1 milhão de bytes. Tendo visto isso, podemos introduzir-os então aos tipos de transmissões de dados. Na transmissão paralela, os bits são transmitidos simultaneamente do transmissor ao receptor, isto é, cada detalhe de uma fração de sinal ou informação é passada de um componente eletrônico a outro simultaneamente, por meio de barramentos paralelos, completando um byte, ou seja, 8 bits, em uma única emissão. A vantagem principal desse tipo de transmissão é que podemos ter todos os bits de um byte ao mesmo tempo na saída do dispositivo ou na entrada, o que significa uma velocidade maior de transmissão de dados ou ainda o controle simultâneo de 8 linhas ou dispositivos. Tal aplicações das transmissões paralelas podem ser observadas em DVDs, CD-ROMs ou até mesmo em impressoras. Já a transmissão dos tipos serial, os bits são transmitidos em sequência por um único barramento entre o transmissor e o receptor. Dessa maneira, a taxa de transferência de informações é menor que a paralela, uma vez que a transmissão serial possui um único caminho para poder enviar os 8 bits. Sendo assim, o byte é formado após 8 emissões de sinal elétrico. O receptor receberá a informação completa após todos os 8 bits passarem pelo único barramento, que realiza a comunicação entre os componentes elétricos. Tal aplicação é indicada para periféricos mais lentos, como por exemplo, teclados e mouse. Tendo visto isso, fica claro que o melhor tipo de transmissão é a paralela, correto? Bem, na verdade não é assim. A escolha do melhor tipo de transmissão para se enviar uma informação depende de vários fatores, como distância entre os dois componentes eletrônicos, a integridade da informação a ser passada, custos,
entre outros. Vejamos bem, se um cabo de transmissão serial hipotético de 1 metro de comprimento e que possui um barramento com o custo de R$1 ao metro, o total ficaria R$1 pelo cabo inteiro. Já um cabo de transmissão paralela com 8 barramentos, também hipotético e com os mesmos 1 metro de comprimento, custaria R$8 o metro de cabo. Além disso, correntes elétricas também emitem campo magnético em torno de seu fluxo. Dessa maneira, 8 barramentos paralelos emitindo simultaneamente energia elétrica geram maior quantidade de campos magnéticos e, por isso, maiores interferências na transmissão, podendo ocasionar a perda da informação durante a comunicação. Fato esse que ocorre em menor escala em cabos de transmissão serial, onde há somente um barramento para passagem de informação. Para poder diminuir o problema com interferências em cabos de transmissão paralela, é necessário, dentre outras opções, diminuir a frequência com que os bits são enviados, ou seja, afetar uma de suas principais vantagens, a velocidade de transferência. No início de sua carreira, a transmissão paralela, apesar de ser mais complexa e mais cara, era considerada a mais promissora por ter apresentado velocidades de transmissão bem maiores que as de série. Entretanto, com o tempo, a situação acabou se invertendo e o sistema simples do serial acabou a apresentar velocidades de transmissão cada vez mais impressionantes. Ainda com relação a esses dois tipos de transmissão de dados, há ainda algumas características que são importantes de serem abordadas. Com relação aos cabos de transmissão serial, apesar de anteriormente ser dito que os mesmos só possuem um barramento de comunicação, isso não é exatamente verdade. Primeiramente, os cabos de transmissão serial são conhecidos por permitirem a emissão e a recepção de dados de maneira simultânea. Possuem 2 barramentos de comunicação, pois, enquanto um componente eletrônico envia sinais elétricos de saída, o mesmo está recebendo de volta sinais de entrada do componente eletrônico, ao qual está se comunicando. Diferentemente da comunicação serial, na comunicação paralela, as vias usadas para envio de dados também são utilizadas para recebimento, porém isso não pode acontecer simultaneamente. Além disso, tanto os cabos de comunicação serial como paralelos possuem barramentos complementares que auxiliam na comunicação entre os componentes eletrônicos conectados. Isso quer dizer que há barramentos que podem realizar outras funções, tais como barramentos para proteção, para caso haja picos muito elevados de corrente elétrica, barramento para alimentação de outro dispositivo eletrônico, entre outros.